Apêndice. Portais da Glória, por Chuck Pierce. Muitos de vocês estão exaustos de todas estas discussões, contendas e tribulações que foram ligadas à promessa que você busca. Pare e descanse. Isso foi o que Jacó fez. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Essa foi realmente uma visitação de Deus. Nessa visitação, Deus revelou a Jacó que ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Isso levou Jacó a ter um relacionamento com o Senhor. Isso fez com que tivesse fé e pudesse realmente agarrar a promessa e a bênção que lhe fora transmitida a seu respeito. Isso também lhe deu a segurança de que poderia ter um relacionamento com o Deus Santo, assim como seu pai e seu avô, Isaque e Abraão, respectivamente, o tinham. Jacó, a partir dessa experiência, começou a adorar a Deus pessoalmente das seguintes maneiras. Primeiro, ele reconheceu que o Senhor estivera ali com ele, embora antes daquele momento ele não o pudesse ver. Segundo, ele memorizou o lugar, posicionou a pedra e derramou óleo sobre ela. Terceiro, ele deu um novo nome para o local, passando a chamá-lo de Betel, a casa de Deus. Quarto, ele reconheceu Deus como o provedor. Quinto, ele teve o desejo de devolver uma porção do que tinha para o Senhor. Sexto, o temor de Deus passou a fazer parte de sua vida. Sétimo, ele declarou que a porta do céu se abrira para sempre, ali onde se encontrava. Isso ligaria seu propósito na terra à eternidade. Ernest Gentile, em Worship God, Adore a Deus, escreve: a aparição repentina das escadas do céu deve ter levado Jacó a pensar que aquele era um convite para que subisse ao céu e entrasse na presença de Deus. O Deus transcendente criou um caminho direto para se encontrar com o homem inferior. Deus, com a escada, iniciou a adoração. Ele abriu caminho para que os homens fossem atrás de Deus. Assim, Jacó viu os anjos modelarem a ação responsiva do adorador. O texto fala dos anjos subindo primeiro e depois descendo. Simbolicamente, os anjos demonstraram o que deve acontecer na vida dos homens se for para serem servos verdadeiros e bem-sucedidos do Senhor. Primeiro, ao ver o convite celestial, eles ascendem a escada que brilha por meio da adoração. A seguir, depois de estar na presença de Deus, eles desceram a escada de volta à terra para realizar os atos de serviço. Primeiro, eles sobem para se encontrar com Deus. Depois, eles descem para o mundo com um ministério de serviço. Outra interpretação popular desse evento transforma os anjos em portadores tanto das bênçãos de Deus para o homem, como da resposta do homem para Deus. Os anjos fazem esse trabalho, mas seria estender demais o sentido do texto se enfatizarmos em demasia os anjos como intermediários entre Deus e os homens, quando eles são apenas um dos mediadores. Uma abertura para a presença de Deus na terra. Subtítulo. O pastor Frank Damasio, em The Gate Church, a Igreja da Porta, compartilha conosco o sentido das portas. Nas Escrituras, a porta é um símbolo muito poderoso usado em conexão com uma igreja poderosa. Jesus fez conexão das duas em Mateus 16, versículos 16 ao 18. O termo porta, na linguagem original, pode ser definido como aquilo que fecha uma estrutura, uma grande abertura em um muro ou barreira criada para que as pessoas e as coisas possam passar para outra área
uma nova área. A porta abre o caminho para algo. É a passagem ou o canal, uma avenida. As portas, por causa de sua função nas cidades do Antigo Testamento, assumiram um sentido simbólico. Tanto os profetas como Cristo usaram esse simbolismo. A Bíblia descreve as 4 funções que as portas das cidades tinham na época do Antigo Testamento. Primeira, um local que controlava o acesso e fornecia grande proteção fortificada. Veja Josué capítulo 2, versículo 7 e Josué 7, versículo 5. Juízes também 16, versículos 2 e 3 e também Juízes 18, versículos 16 e 17. E 2 Reis capítulo 11, versículo 6 e também 2 Reis capítulo 14, versículo 13. Segundo, um local em que os líderes legais e governamentais da cidade sentavam-se para tomar as decisões judiciais. Veja Gênesis capítulo 19, versículo 1, Deuteronômio capítulo 25, versículo 7, 2 Samuel capítulo 19, versículo 8 e Lamentações capítulo 5, versículo 14. Terceiro, um local onde os negócios e as funções sociais aconteciam e onde se firmavam contratos e se davam testemunho. Veja Gênesis capítulo 34, versículo 24, Ruth capítulo 4, versículo 1 e 11, 2 Samuel capítulo 15, versículo 2. Quarto, um local onde as mensagens proféticas eram transmitidas por profetas e entregues aos anciãos da cidade. Veja 1 Reis, capítulo 22, versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 9 e Jeremias 7, versículo 2, também Jeremias 17, versículo 19. As portas eram poderosos símbolos da autoridade de Deus sobre o seu povo. Conforme vemos no livro de Isaías, as leis de Deus que mantêm a saúde espiritual de seu povo e da nação podem ser simbolizadas pelo uso desse termo porta. Todos os grifos nos textos a seguir são do autor. Primeiro, abram as portas para que entrem a nação justa, a nação que se mantém fiel. Isaías 26, versículo 2. Segundo ponto, as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações com seus reis e sua comitiva. Isaías 60, versículo 11. Terceiro ponto, passem pelas portas. Preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. Isaías 62, versículo 10. As portas também simbolizam os poderes malignos que guerreiam contra a alma das pessoas e contra a igreja que Cristo está construindo. Primeiro ponto, eu disse: no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Isaías 38, 10. Segundo, eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Isaías 45, verso 2. Terceiro ponto, assim diz o Senhor dos Exércitos, a larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, o trabalho das nações não passam de combustível para chamas. Jeremias 51, verso 58. Quarto ponto, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Os portais se abrem para o Rei da Glória. Subtítulo: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, versos 7 ao 10.
Esse é o tempo para abrir os portais para o rei entrar. O rei, com sua procissão, está se aproximando dos portais. Ele pede permissão para entrar. O porteiro pergunta: quem está se aproximando dos portais? A senha de entrada é proferida em alta voz. O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Isso lhe dá acesso imediato. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaote. Ele é o capitão de todos os exércitos angelicais, os exércitos de Israel, os exércitos das nações, o governante de tudo, de todo o céu e de toda a terra. Quando os portais do céu se abrem, permitimos que o Rei tenha acesso à nossa vida, à nossa cidade, à nossa adoração coletiva ou à nossa nação. Abra os portais da glória para que ele possa entrar. O poder da concordância. Subtítulo: Rebecca Wagner Sitzema e eu, em The Future War of the Church, a guerra futura da igreja, escrevemos o seguinte sobre a concordância do céu com a terra. O poder da igreja do terceiro dia será maior do que tudo que vimos antes. Examinemos o céu e a terra para ver a forma como Deus está construindo uma ponte sobre o espaço existente entre ambos. O terceiro céu. Subtítulo: à medida que pensamos sobre o céu, é muito provável que ponderemos sobre o terceiro céu. 2 Coríntios 12, versículo 2. Esse é o lugar em que Deus Pai está sentado em seu trono e Jesus está sentado a seu lado. Jesus conhece intimamente o que está no coração do Pai e sabemos que Jesus, desse lugar à direita de Deus, faz intercessão por nós. Veja Romanos 8, versículo 34. Efésios 1 e 2 são belas passagens sobre nossa herança no Senhor e sobre como estamos posicionados para nos sentar nos lugares celestiais com Jesus. Veja Efésios 2, versículo 6. Esse é o local onde não há obstrução ao total cumprimento da vontade de Deus. É onde recebemos nossas ordens para marchar. Quando Jesus ascendeu a esse lugar, ele deu dádivas à raça humana. Encontramos essas dádivas enumeradas em Efésios 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele deu esses dádivas para equipar os santos para o trabalho do ministério e para estruturar o corpo de Cristo. Ele as deu para produzir a unidade da fé no conhecimento de si mesmo, e ele continua a liberar a revelação de forma que não sejamos jogados de lá para cá por causa dos truques dos inimigos. Ele também libera a revelação que nos leva a crescer em sua autoridade. Tudo isso ocorre no local de Jesus, na sala do trono, no terceiro céu. O primeiro céu. Subtítulo: moramos em nosso corpo físico aqui no reino terrestre, um local que podemos ver e tocar e sentir. Este universo em que vivemos, que inclui a Lua e as galáxias com estrelas e planetas, pode ser chamado de primeiro céu. Por meio da morte de Cristo e de sua ressurreição, nós aqui na Terra temos acesso à comunicação que alcança além desse universo e que chega até o terceiro céu, onde Deus está sentado. Isso é o que chamamos de oração. O Salmos 24, verso 1, afirma: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Portanto, ele também governa o reino terreno. Quando Jesus foi à cruz e a seguir venceu o túmulo, ele quebrou a autoridade de Satanás nesse reino. Ele depois estabeleceu uma estrutura na terra com um governo e exército cheio de dons, a igreja, para impor sua autoridade. O segundo céu. Subtítulo: portanto, se moramos na terra e temos acesso aos locais celestiais por meio da oração,
Por que a vontade de Deus nem sempre se faz aqui na terra como no céu? A resposta está no segundo céu, onde Satanás, o príncipe do poder do ar, Efésios 2, versículo 2, e seus demônios contestam o reino de Deus e de seus anjos. Satanás é o príncipe deste mundo. Veja João 12, versículo 31, também João 14, verso 30 e também João 16, versículo 11. Em grego, a palavra mundo é cosmos. Em Mateus 4, versículo 8, encontramos: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Os reinos deste mundo foram organizados de tal forma que eles têm uma glória sedutora. A região deste cosmos tem a habilidade de nos ludibriar. O príncipe deste mundo é também conhecido como o Deus desta era. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O inimigo tenta impedir que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra por meio de uma hierarquia demoníaca que se posicionou entre nós e o terceiro céu. Veja Efésios 2, 2. Essa hierarquia estabelece um governante como o homem forte que governa e reina sobre o reino dos espíritos das trevas. Encontramos uma lista dessa hierarquia em Efésios 6,12. Os poderes, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa hierarquia ganha direito legal para bloquear a vontade do céu na terra por meio de nossa rebelião contra Deus e de nossa cumplicidade com o plano do diabo. Satanás ganha acesso a nós e a territórios inteiros por meio do pecado individual e coletivo. Nessa sociedade individualista, talvez seja difícil entender que, como grupo, somos considerados responsáveis perante Deus pelo pecado coletivo. O pecado em nossa vida e nas gerações de nossa família pode também ser uma abertura para que Satanás estabeleça fortalezas que se opõem de forma direta aos planos de Deus para um determinado território. A seguir, apresentamos alguns exemplos de pecado coletivo que podem dar a Satanás o direito legal sobre uma região ou sobre nossa vida. Idolatria, subtítulo. A idolatria é aquele lugar em que, de forma física ou espiritual, nós nos inclinamos e exaltamos algo, quer isso seja uma imagem esculpida, quer seja a semelhança de qualquer coisa, como se fosse maior que Deus. Veja Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Muitos lugares no mundo atual são mantidos cativos pelo inimigo por causa da idolatria. Por isso, Satanás tem direito legal para cegar os olhos dos incrédulos para que não aceitem o glorioso evangelho de Jesus Cristo, como ele é. Derramamento de sangue, subtítulo. O primeiro assassinato registrado foi o de Caim, quando este matou seu irmão, Abel. Deus disse a Caim: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Gênesis capítulo 4, versículo 10. A partir deste comentário, vemos que o derramamento de sangue afeta a terra em que houve esse derramamento. Como o sangue da violência penetra a terra, o solo, o príncipe do poder do ar ganha direitos sobre a terra. Maldições na terra física muitas vezes ganham um ponto de apoio para a violência e o derramamento de sangue. Imoralidade, subtítulo. O exemplo bíblico clássico de como a imoralidade pode afetar territórios inteiros é Sodoma e Gomorra. Imoralidade e perversidade haviam tomado aquelas cidades nas quais Deus não conseguia achar nem 10 justos em seus muros. Qualquer plano redentor que Deus pudesse ter para aquelas cidades foi aniquilado, pois todos, até mesmo as crianças, foram destruídas. A quebra da aliança, subtítulo. Durante o reinado de Davi,
Uma grande fome assolou a terra. Quando Davi questionou o Senhor a respeito dessa fome, Deus disse-lhes: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. 2 Samuel 21:1. Os gibeonitas eram um grupo de pessoas que entraram em aliança com Israel nos dias de Josué. Essa aliança garantia a segurança deles. No entanto, Saul quebrou essa aliança ao matar muitos deles e ao planejar o massacre dos restantes. Em consequência disso, a fome veio à terra à medida que Deus retirou suas bênçãos e Satanás recebeu permissão para ter acesso a essa região. A fome não aconteceu imediatamente, ao contrário, ela veio quando o novo rei assumiu o poder. Isso deveria servir de alerta para os Estados Unidos, onde mais de 350 tratados com os americanos nativos, o povo aborígene, foram quebrados. Romper a linha de frente do segundo céu. Subtítulo: a igreja é a única entidade na Terra com poder para quebrar o domínio de Satanás e romper a linha de frente de seu domínio no segundo céu. Embora as ferramentas sempre estivessem à nossa disposição, nas últimas décadas chegamos a uma maior compreensão da guerra espiritual que é necessária para destruir as estratégias e as estruturas que o inimigo tem no segundo céu. Deus está estabelecendo uma nova autoridade em sua igreja a fim de romper a linha de frente inimiga para chegar ao terceiro céu, ganhar o coração de Pai e para trazer essa revelação de volta à terra, onde podemos realizar a vontade do Senhor. À medida que assim fazemos, transformamos a atmosfera que nos rodeia. A vontade de Deus é feita na terra, assim como no céu. Isso é o que oramos toda vez que fazemos a oração do Pai Nosso. Entretanto, muitos de nós tentam evitar o segundo céu. Apocalipse 12:7 afirma: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Dick Eastman escreve sobre a subjugação de Satanás e o resultado de uma grande batalha entre os exércitos dos céus e as hordas do inferno, conforme descrito nesta passagem. Nessa batalha, os guerreiros do céu expulsam Satanás e seus demônios para sempre do reino espiritual. Mas precisamos observar que não se alcança a vitória apenas com os anjos, mas também com o uso das armas espirituais pelos cristãos. Os anjos lutam, mas os santos de Deus fornecem o poder de fogo. Isso fica muito claro em Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Os anjos não vencem sozinhos o acusador, pois os santos são seus parceiros por meio da oração de guerra. Os anjos eram os meios de Deus para administrar a vitória que a oração impingiu sobre os nossos inimigos. Observe a menção a Miguel, o arcanjo, no versículo 7, um dos 4 trechos em que ele é mencionado nas Escrituras. Em cada menção, a guerra espiritual fica claramente explícita. Isso é verdade em Daniel 10, em que o envolvimento de Miguel na batalha até a vitória é o resultado direto da oração e do jejum de Daniel. A forma como a terra pode regozijar-se. Subtítulo: Alistair Petrie escreve: as características que a terra assume se fundamentam naquilo que fazemos nela, tanto as coisas boas como as coisas más. A terra pode ser desolada ou abençoada pelas pessoas que habitam ali. Em todas as Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de como os administradores da época tiveram um efeito distinto em seu ambiente.
Em Gênesis 3,17, somos informados que a terra fora amaldiçoada por causa da queda de Adão e Eva. E os versículos 18 e 19 descrevem espinhos e ervas daninhas que fariam parte de suas experiências diárias à medida que trabalhassem a terra. Em Gênesis 4, temos um relato sobre como o sangue de Abel clamava da terra após seu assassinato nas mãos de seu irmão Caim. A terra foi descrita como a natureza da administração intempestiva. Gênesis 4, 11 e 12 demonstra o efeito sobre Caim, pois este seria amaldiçoado pela terra por causa da maldição que caíra sobre ele. E ficamos sabendo que ele seria um fugitivo errante pelo mundo. Com relação a essa passagem, Becht, o pastor Bob, afirma o seguinte: ser um errante quer dizer ser alguém sem casa, e isso é uma maldição. Mudar-se de lugar para lugar faz com que alguém tenha a sensação de que não pertence a lugar nenhum. Nessas circunstâncias, não há possibilidades de que uma mudança de visão ou de destino crie raízes. Mas a terra tem clamado por justiça. Quando adoramos, vemos a manifestação da justiça de Deus nos padrões iníquos da terra. A visitação dos anjos e a glória estão ligadas com as pessoas. Portanto, a cura da terra terá conexão com os indivíduos. Quando adoramos, uma extensão do reino de Deus do céu começa a se manifestar na terra. Petro prossegue e elabora sobre as 7 bênçãos de Deus que começam a cair sobre a terra. Primeiro, saúde ecológica. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Levítico 26, versículo 4. Segundo, saúde econômica. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Levíticos 26, versículo 5. Terceiro, segurança pessoal. Estabelecerei paz na terra, e vocês deitarão, e ninguém os amedrontará. Levítico 26, versículo 6. Quarto, segurança civil. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Levítico 26, versículo 6. E quinto, segurança internacional. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Levíticos 26, versículos 7 e 8. Sexto, honra e crescimento. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Levítico 26, versículo 9. Sétimo, inovação e criatividade. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Levítico 26, versículo 10. Deus faz ainda mais promessas para seu povo por causa de sua obediência. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Levítico 26, versículos 11 ao 13. Essas bênçãos também podem ser consideradas como os 7 princípios de transformação que são testemunhados em nossos dias no mundo todo. Comunidades de todos os tamanhos são purificadas de seus pecados e da administração caída, e esses princípios de transformação são dispostos em seus aspectos sociais, políticos, econômicos e espirituais.
O conflito da aliança. Subtítulo: Este é o tempo em que devemos perseguir a ruptura das linhas de frente inimigas pessoais, coletivas, territoriais e familiares. De acordo com a Bíblia, o ano sempre começa com Rosh Hashanah, a festa judaica de Ano Novo. A maioria das pessoas não entendem muito bem o tempo, uma vez que não entendem a estrutura do tempo terreno que a Bíblia reflete. Em setembro de 2001, vimos o mundo mudar sua estrutura mental, com os atentados em que os aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. Entramos em uma nova época da guerra. Precisamos agora mudar para uma nova estrutura mental, a da vitória e a do avanço. Este é o tempo em que Deus está julgando nação após nação sobre como afirmaram estar alinhadas com seu plano de aliança. Por exemplo, nos Estados Unidos, professamos ser uma nação cristã. Isso quer dizer que estamos enxertados na vinha da aliança de Abraão. Essa aliança foi cumprida e passou a se tornar disponível para nós por intermédio de Jesus Cristo quando ele aceitou a cruz. Agora, testa-se com severidade essa aliança. O mundo vê agora o sistema do anticristo. Esse sistema odeia qualquer coisa que diga respeito à soberana aliança de Deus com a terra e a nação de Israel. O sistema do anticristo odeia todas as pessoas que professam ter Jesus habitando em seu ser. Essas pessoas são uma ameaça para o inimigo. Em setembro de 2001, entramos na época histórica. No tempo hebraico, estamos no ano de 5.762. Isso realmente quer dizer o início das guerras. Acredito que há sempre um ciclo de 7 anos. Os próximos 7 anos de treinamento e de confronto levarão o povo remanescente de Deus a fazer grandes explorações para o Senhor. Este tempo, quando controlado diante do Senhor, levará a uma grande liberação das bênçãos da aliança. A forma como podemos alcançar vitória neste tempo é por meio da adoração a Deus Jeová, de modo como jamais o adoramos antes. As bênçãos da aliança. Subtítulo: Podemos ver muitas bênçãos manifestadas na terra neste período. Estamos entrando no conflito da aliança, o que quer dizer que estamos guerreando para ver as bênçãos espalhadas por todo o reino terrestre. Salmo 24, versículo 1, declara que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Deus tem um plano de plenitude. Devemos sair para a guerra para ver essa plenitude manifestada. Quando abrimos os portais do céu, essas bênçãos que ficaram trancadas e as quais éramos incapazes de ver, serão manifestadas na terra. Um dos pontos-chave que compartilhei em público na época da entrada do novo milênio foi o de que este período seria aquele em que vestiríamos o manto de guerra. Muitas vezes, as pessoas me perguntavam se eu achava que iríamos enfrentar a guerra física. Sempre respondia afirmativamente a essa pergunta, explicando que achava que essa guerra física era eminente e que aconteceria por volta de setembro de 2001. Na verdade, profetizei isso em outubro de 2000. Quando comuniquei essa profecia, encontrei alguma resistência porque era difícil para as pessoas entenderem a relação entre guerra espiritual e guerra física. O que acontece na guerra espiritual muitas vezes se manifesta no mundo natural ou físico. Veja Apocalipse 12. Uma guerra coletiva espiritual afeta todo aspecto da sociedade natural, a religião, a política legal e militar, a economia e a educação. Portanto, Deus levantou intercessores em cada uma dessas arenas de poder. Do ponto de vista espiritual, vimos uma mudança na sociedade. Vimos o início da guerra.
A tragédia dos ataques nas Torres Gêmeas e no Pentágono foram manifestações físicas do período que temos à frente de nós. Quando os 2 aviões comerciais com pilotos suicidas se aproximaram das Torres Gêmeas e outro do Pentágono, e um quarto caiu na Pensilvânia, o mundo como o conhecíamos mudou. Esses atentados e a desintegração das Torres Gêmeas, com a perda de cerca de 3.000 vidas, impeliram o mundo, incluindo-se os Estados Unidos, para uma época de conflitos sem precedentes. O pastor Dutch Sheets escreveu o seguinte: à medida que observamos e pranteamos os resultados dos recentes ataques terroristas nos Estados Unidos, a resposta do corpo de Cristo e a forma como oramos pode muito bem determinar se a nossa nação se voltará para Deus ou se ela se afastará dele. A tristeza pode levar à amargura, o que representa a maior destruição ainda. Veja Hebreus 12:15. Ou ao arrependimento, o que resulta em salvação. Veja 2 Coríntios 7:10. Respostas medidas, acuradas e bíblicas daqueles de nós que representam a Deus é crucial. Como deveríamos definir esses eventos? Subtítulo: devemos ter grande cuidado em usar a palavra julgamento para definir esses eventos. Muitos cristãos compreendem que os Estados Unidos experimentam um grande grau de julgamento já há algum tempo. O pecado cobra seu preço, veja Romanos 6:23. Mas a maioria dos julgamentos bíblicos é inevitável. Eles representam a consequência do pecado, não da mão de Deus. O Senhor não proferiu maldições após a queda de Adão e Eva, porque é um Deus raivoso que ama amaldiçoar os pecadores. Ele fez isso por causa dos resultados inerentes de suas ações. E ele fez isso enquanto cobria a nudez deles e prometia a redenção. A redenção que envolveria grande amor sacrificial da parte do Senhor, a encarnação e a morte de seu filho. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 15. Também os julgamentos são as consequências do simples resultado de desprezar o favor e a proteção de Deus e não da ação direta da mão do Senhor. Jonas 2:8 nos relata: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Uma explicação cuidadosa e compassiva sobre colheita, ou as consequências do pecado, ou as do voltar-se para Deus, devem ser nossa definição desses eventos. Aconselharia a que não usássemos o termo julgamento, porque o mundo provavelmente não ouviria nada mais do que teríamos a dizer. Outras escrituras pertinentes que poderiam ser utilizadas para explicar o fruto do pecado e o menosprezo da proteção de Deus são as seguintes. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Provérbios 14:34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Lucas 13, capítulo 34 e 35 diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhe digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Lucas 19, versículos 41 ao 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Qual deve ser nossa mensagem? Subtítulo: nossa mensagem, portanto, deve ser aquela bem equilibrada entre a graça e a verdade. Veja João 1,17. O desejo de Deus é sempre perdoar e redimir e não destruir. Nosso evangelho inclui, além da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus, duas outras mensagens importantes: arrependimento dos pecados e graça para o que se arrependeu. Cristo veio para o doente e não para o saudável. Ele veio para buscar e salvar o perdido, não o que já se encontrou. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3, versículos 16 e 17. Essa mensagem da graça não precisa deixar de fora as consequências do pecado, mas, à medida que for compartilhada, ela deve ser entrelaçada com a esperança e com o coração misericordioso de Deus. O desejo do Senhor é que abandonemos o pecado, não que nos destruamos por causa dele. Veja 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Salmos 86, verso 15. Às vezes ele realmente anuncia os julgamentos em meio às lágrimas. Veja Lucas 19, versículos 41 ao 44. E as escrituras são bastante claras ao mostrar que o Senhor não se agrada com o julgamento dos ímpios. Veja Ezequiel 18, versículos 23 ao 32. Deus perdoou uma prostituta chamada Raabe e depois deu a ela um papel importante na história de Israel, pois ela foi a tataravó do rei Davi, fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. Deus estava disposto a poupar Sodoma e o Senhor poupou Nínive, quando essa cidade se arrependeu. Em outra ocasião, Deus, sem sucesso, buscou por intercessores para que ele pudesse poupar Israel. Veja Ezequiel 22, versículos 30 e 31. Portanto, nossa mensagem deve chamar os pecadores a se arrependerem. Não podemos fazer concessões com a verdade, mas o coração compassivo, misericordioso e gracioso de Deus deve encher a mensagem de esperança. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3, versículo 7. Deve ser a essência de nossa mensagem. O resultado de nos voltarmos para o Senhor será a cura e a restauração. Qual deve ser a nossa atitude? Em vez de anunciarmos duramente o julgamento, nossa atitude deve ser de compaixão e de lamento. Devemos, como Jeremias e Cristo, ser capazes de explicar os resultados do pecado em meio às lágrimas sentidas que provêm do fundo de nosso coração. Veja Lamentações 1, versículos 16, Lamentações 2, versículo 11 e também 3, versículos 48 e 49. Lucas 19, 41 ao 44.
O mundo, com muita frequência, interpreta nossa atitude em relação ao pecado dos outros, quer seja a morte de um homossexual por AIDS, quer seja a morte de uma vida em um aborto, como insensibilidade ou até mesmo como demonstração de nossa presunçosa alegria. Satanás é especialista em distorcer o ponto de vista do mundo em relação a Cristo e à Igreja. Devemos ser mais sábios que ele e certificar-nos de que a imagem de Cristo que revelamos, aquele que ama os pecadores, seja precisa. Também devemos ser rápidos em reconhecer nossa responsabilidade em relação à condição em que os Estados Unidos se encontram. Primeiro ponto. Alguns líderes imaturos, incluindo-se os profetas imaturos em seu chamado, conseguiram apenas apresentar dureza e condenação em suas tentativas de chamar a nação ao arrependimento. Isso leva o coração dos incrédulos para longe de Deus. Segundo ponto, por outro lado, muitos pastores e muitas pessoas responsáveis por cuidar de outros enfatizaram em demasia a misericórdia e a graça, recusando-se a chamar os indivíduos para a responsabilidade bíblica. Terceiro ponto, a igreja nos Estados Unidos, como um todo, prega o seguinte: o que tem aí para mim? Um evangelho humanista, deixando de lado a mensagem de pegar nossa cruz e entregar nossa vida. Essa atitude levou o corpo de Cristo a fazer muitas concessões e a ficar morno. Quarto ponto, muitos de nós falharam em verdadeiramente cuidar dos pobres e dos feridos e em ministrar a eles e, de modo geral, falharam em ter a genuína compaixão. Quinto ponto, nós, na igreja, censuramos publicamente o materialismo, a cobiça e o amor ao dinheiro como o grande problema dos Estados Unidos, mas sabemos que menos de 20% de nós dizimam, e isso para não mencionar a oferta sacrificial. Nossa hipocrisia contribui para o problema. Falhamos não orar por nossos governantes e pelos perdidos. Precisamos reconhecer que o julgamento se inicia em nossa casa. Veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. E fazer nossa parte nos arrependendo. A escada espiritual de Jacó. Subtítulo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos enfrentaram um trauma e muita dor em 11 de setembro de 2001. Muitos no mundo todo lamentaram e sentiram essa dor conosco. Em 11 de setembro de março de 2002, rememoramos esse trágico incidente com 1 hora de oração e silêncio. Também no local das Torres Gêmeas, 2 fachos de luz permearam o céu. Bill Yont escreve: em 11 de março, à medida que os fachos brilhantes de luz representando as 2 torres gêmeas, apontaram para a escuridão, escutei um estrondo nos céus, como se a cidade de Nova York tivesse chamado a atenção do céu, como se a luz pudesse ser vista dos portais celestiais. Imediatamente vi anjos começarem a subir e a descer esses fachos de luz, como se eles fossem a escada de Jacó. Os anjos estavam esperando em fila para o momento em que as luzes seriam acesas, criando um céu aberto para os anjos com a tarefa de descer. Ouvi o Pai dizer a esses anjos ministradores: esses fachos de luz representam a forma como os homens podem nos alcançar. Embora eles não me conheçam, eles buscam esse raio de esperança na escuridão em que vivem. Precisamos descer. À medida que esses anjos começaram a descer, as torres gêmeas de luz, por fim, foram totalmente cobertas com anjos do topo até embaixo. Senti que muitos desses anjos eram os que estavam presentes em 11 de setembro
e conduziram muitos dos mortos para a presença do Senhor. Agora esses mesmos anjos estavam descendo mais uma vez para ministrar e trazer conforto e esperança àqueles que sofreram grandes perdas, pois seus entes queridos morreram no acidente. Afinal, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Houve uma tarefa definida para aqueles anjos para que guerreassem contra a desesperança da vida e influenciassem muitos a se voltarem para Jesus, a única esperança deles. Ouvi a voz do Pai falar em Nova York e nos Estados Unidos, Isaías 60, do 1 ao 3, dizendo: levante-se da depressão e da prostração em que as circunstâncias os lançaram. Levante-se para uma nova vida. Refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você, ó Jerusalém, se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. A luz de seu semblante. Subtítulo: quando o mundo parece estar na escuridão, e as trevas são profundas, embora os muros se avolumem diante de nós, podemos andar no desconhecido na luz de seu semblante. Os prédios podem cair enquanto nos ameaçam com medo por meio das ações do maligno. Ainda assim, seguimos sem medo seu mapa à luz de seu semblante. A maré está virando, prevaleceremos. À medida que prosseguimos recuperando territórios, reivindicado por aquele que caiu de sua graça, aquele que ruge ameaçadoramente, mas que agora tem de retroceder sob a luz de seu semblante. Intercessores se levantam, unidos, enquanto o tsunami de jovens se avoluma, carregando todas as correntes de cristãos em suas fortes correntezas, todos se reunindo com a poderosa força que conquista, totalmente fortalecido pela luz de seu semblante. Sua igreja, o corpo de Cristo, deve prevalecer, cheia do poder de seu amor, engolfando a terra, cobrindo-a com a luz de seu semblante. Aleluia. Glória a Deus. Amém.